Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Estamos iniciando a nona sessão legislativa de 2021. Então, desde já, cumprimento a supervisora da Casa, Eliane, e os demais membros que estão aqui conosco hoje, os representantes da Corsan, o Giovanni, fiscal do município. Coloco para vocês, então, que a sessão ela acontece de forma híbrida novamente para evitar a disseminação do coronavírus. Nessa sessão em especial, nós estamos com um coro de 8 vereadores. O vereador Marcelo confirmou positivo, né, para o Covid, por isso ele não está na casa hoje. Desejamos, desde já, melhoras ao colega vereador. Cumprimentamos todo o público que nos assiste pela fanpage do Facebook. De imediato, então, para iniciar a sessão, nós vamos para a aprovação da última ata. Dado o conhecimento da redação da ata a todos os vereadores previamente, eu coloco a ata número 1554/2021 em votação, caso ninguém queira fazer uma objeção. Então, a ata número 1554 de 2021 da última sessão é posta em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1554/2021 aprovada por unanimidade de votos. Adentrando aos trabalhos da sessão, vamos agora à leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária, a vereadora Luísa, que leia a exposição de motivos do projeto de lei número 1529/2021. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, senhor Tiago Paza, demais colegas vereadores, público que nos assiste pelo Facebook, e também ao gestor da Corsan, senhor Rodrigo Pereira, Giovanni Marchenzini, também fiscal sanitário aqui do município, supervisora Eliana e demais pessoas que nos assistem pela transmissão ao Facebook. Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da COLEM da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1529/2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, do município de Nova Roma do Sul e da outras providências. Consoante se depreende do teor da Lei Federal número 14.113 de 2020, a qual passou a regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e que trata no artigo 212-A da Constituição Federal. No artigo 33 da referida Lei Federal, foi determinada a nova estruturação jurídica e legal dos conselhos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Com base nesse novo comando de ordem federal, a lei municipal atualmente vigente, Lei Municipal número 956 de 2009, passou a não mais atender às premissas legais da Lei Federal número 14.113 de 2020. Destarte, para que possamos permanecer na legalidade da nossa normatização municipal, faz-se necessária a edição da nova lei municipal para abarcar as exigências da lei federal supracitada. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, em exercício. Obrigado, vereadora. De imediato, peço que faça a leitura também da moção de repúdio número 1/2021, que entra em tramitação na casa. Moção de repúdio número 1 de 2021. Moção de repúdio à privatização da Companhia Estadual de Saneamento, Corsan. Excelentíssimo senhor Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, nos termos de seu regime interno, apresenta a moção de repúdio ao anunciado processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento, Corsan. A Corsan é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado. E a Corsan tem experiência, capacidade e corpo técnico e funcional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta vontade política do governo do Estado. O momento em que o governador estadual Eduardo Leite toma tal iniciativa certamente não é o mais adequado. Justamente no pior momento da pandemia de coronavírus do Rio Grande do Sul e também no Brasil. Momento em que a população busca proteção e se preocupa em sobreviver. Privatizar uma empresa que manteve os serviços de abastecimento de água, essencial para a higienização e combate à contaminação em 317 municípios gaúchos, é uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do Estado, em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a privatização da Corsan serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas, já que, por sua natureza, não são rentáveis a uma empresa privada. Naturalmente, privilegiará áreas e setores que lhe gerem lucros. Os edis dessa Casa Legislativa entendem que a privatização da Corsan, patrimônio do povo gaúcho, bem como qualquer medida que contribua para dar andamento a esse processo, deva ser imediatamente abortada, sob pena de cometermos um erro irreparável à população do estado do Rio Grande do Sul. Nova Roma do Sul, dia 29 de março de 2021. Obrigado, vereadora Luísa. Então, a moção em questão é de autoria da vereadora Luísa, do vereador Marcelo Panassolo, vai em votação hoje na ordem do dia. Seguindo com os comunicados, gostaria já de compartilhar com os colegas vereadores algumas questões internas da Câmara de Vereadores. Renovamos alguns contratos com o jornal A Notícia, também sem aumentar o valor do ano passado, então renovamos a publicidade que a Câmara faz com os mesmos valores do ano passado. Renovamos a contratação do site, onde nós fizemos todas as nossas publicações oficiais com o mesmo valor do ano passado, sem aplicar reajustes. E renovamos também um contrato que nós temos com uma empresa que faz as publicações oficiais das leis do município com 30% de economia em relação ao ano passado, com os mesmos serviços. Esses são os contratos que a Câmara tem vigente. E colocar para vocês também que nós passamos por um processo de migração aos processos digitais. Então, praticamente 50% a 70% das tramitações na casa, elas são feitas de forma online, de forma digital. Encerrados os comunicados do dia, vamos agora à Tribuna Popular. Na Tribuna Popular, nós temos 2 convites, né? Fizemos um convite aqui ao Executivo de Nova Roma do Sul, na pessoa do Giovanni Marchesini, que é fiscal sanitário e de meio ambiente, e fizemos um convite aos responsáveis da Corsan também, para que ambos, né, tomem a tribuna aqui para comentar, fomentar o debate, né, levar informações, instigar o debate acerca do contrato que a Corsan tem com o município de Nova Roma do Sul e desse processo também de desestatização que está tramitando na Assembleia. Então, a iniciar, eu convido o senhor Giovanni Marchesini, fiscal sanitário, né, para que faça uso da palavra na tribuna. É por uma questão de ordem, já coloco, né, a tribuna tem em torno de 10 minutos. Após o pronunciamento, os vereadores têm 5 minutos para fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o tema relacionado. E aí o convidado também pode responder, né, a esses comentários, a essas perguntas. Eu gostaria de estender meus cumprimentos a presidente Thiago. Agradecer a oportunidade, Thiago, de estar
A maioria já sabe, mas eu sou programa da vida de água aqui no município, qualidade da água. Participei em 2012 da elaboração do plano de saneamento do município. Participei da elaboração do plano de saneamento do município em 2012, junto com demais colegas aqui da prefeitura. Estendo cumprimento ao Rodrigo, demais funcionários da Corsã aqui presentes, e fazer também um reconhecimento ao André, que é o servidor da Corsã aqui para Roma, pela qualidade do serviço que ele nos presta. Esse reconhecimento não é só do município, não só do Vigiágua local, mas é um reconhecimento que vem, inclusive, da Coordenação Regional de Saúde de Caxias do Sul, na qualificação técnica operacional dele, e sempre solícito no atendimento ao nosso município. Então, os motivos que me trazem hoje aqui a falar um pouco com vocês, com essa tribuna, através do convite do Thiago, seria abordar alguns itens do nosso plano de saneamento que, inevitavelmente, em pauta o nosso convênio, e no qual o município deu a exploração do abastecimento de água e do do município. Como acho que todos os vereadores devem saber, no ano passado foi instituído um novo marco do saneamento no país, onde se pretende a universalização do serviço até 2033. Foi divulgado em julho de 2020, onde até 31 de dezembro de 2033, o país tem que atender 99% da água potável para a população e 90% do tratado em todo o país. A mesma lei também extingue alguns contratos de programa, que são os contratos que permitem que o município possa contratar com dispensa de licitação as companhias estaduais de saneamento. Então, entrando um pouco no nosso plano de saneamento, ele foi estabelecido com base na problemática que a gente tinha, metas de curto prazo, de 5 anos, de médio prazo, 10 anos, e de longo prazo, de 11 a 20 anos. E existem 4 braços, digamos assim: drenagem urbana, resíduos sólidos, e o abastecimento de água e esgotamento sanitário, no qual a gente tem a concessão com a Corsã. No que se refere ao abastecimento de água, eu, enquanto Vigiágua e servidor, eu posso dizer que o município está satisfeito, o programa de Vigiágua está satisfeito com o serviço prestado, e no que foi estabelecido lá em 2012, muitas das metas foram atendidas, como a substituição de tubulação de amianto, a substituição de redes novas, foram solucionados alguns problemas de vazamento que, infelizmente, nos oneravam na questão do fornecimento de água. Mas eu levanto talvez alguns outros itens, que acho que o Rodrigo vai abordar depois, que faria parte daquelas metas, que seriam as outorgas dos postos artesianos da Corsã aqui no município, e se existe algum plano estabelecido a redução das perdas. A gente sabe que teve alguns enfrentamentos de desabastecimento nos anos anteriores, e foram localizados alguns vazamentos que nos prejudicavam, foram instalados novos poços, e a princípio esse problema foi solucionado. E entrando na outra esfera, que seria a parte do esgotamento sanitário, que também seria uma das obrigações da concessionária, através da concessão que foi realizada em 2009, com duração de 25 anos, naquela concessão foi estabelecido, o município elaboraria o plano de saneamento, o qual, com as metas de investimento da Corsã, deveriam atender as nossas necessidades. E algumas das metas de curto prazo seriam a elaboração de um projeto executivo, de projetos executivos, coisa que está lá no convênio com a Corsã, mas fica o negócio de que a Corsã às vezes não tem recurso, o município não tem recurso, daí fica o problema de um lado para o outro, e no fim não se toma uma solução para resolver o problema de fato. Isso era a curto prazo, uma coisa que já devia ter sido executado, seria a elaboração desse projeto executivo. O município, em contraparte, faz algumas das suas obrigações, que nos novos loteamentos ou condomínios, solicitar sistemas coletivos, ou loteamento, ou individuais de cada lote. Mas, se nós for já para o médio prazo, a gente teria agora, se encerrando o prazo para a própria instalação desse sistema de tratamento e esgotamento sanitário. E até então a gente não tem nem sequer um estudo para a gente abordar, para talvez levantar recursos. A Corsã, não sei se ela tem alguma
alguma coisa planejada para o nosso município, ter recursos para essa questão. E ao longo prazo, que seria nos 20 anos, que está no nosso plano de saneamento, seria o atendimento total da população com esgotamento sanitário. E se fosse atingido, seria até 2022, 2032, a gente estaria dentro do marco do saneamento do município, que seria do país, que vale para o município, que seria 2033. Aí, levantar essas questões fica para o debate. Nas condições atuais de investimento, de recursos da Corsã, nós teríamos como atender esse processo de atendimento de pelo menos 90% do efluente tratado no nosso município. Teria uma perspectiva de investimento, nós teríamos mais pelo menos 10 anos ali, mas só que em 10 anos a gente fez muito pouco ou quase nada nesse sentido. Então fica o debate para os vereadores, eu fico aberto a algumas perguntas, se puder melhor esclarecer esse ponto. E desde já, novamente, agradeço a oportunidade de vir estar aqui abordando esse assunto que é de extrema importância, todo mundo acha bonito falar, mas na prática ele acaba sendo sempre esquecido. Então eu levanto esse tema aqui para debate dos vereadores, fico aberto a algumas perguntas e já agradeço novamente o convite. Muito obrigado, Giovanni. Nesse momento, então, eu peço se algum vereador tem alguma pergunta, alguma consideração. Márcio, por favor. A todos, ao Tiago, mas os que nos acompanham no Facebook. Quando fui abordado na rua por várias pessoas que ficaram sabendo sobre o assunto que nós ia tratar hoje, sobre o saneamento básico, e eu vi algumas reclamações ali na rua Presidente Vargas com a rua Pedro Prazul. Tem reclamações de algum esgoto a céu aberto, que quando está calor, há mau cheiro. Tem houve alguma reclamação na prefeitura sobre esse caso, ou nada? Nesse ponto específico, a gente não teve reclamação. Mas a gente tem e enfrenta, por ter uma rede mista de drenagem do pluvial e do local, problemas com roedores, com odores, com baratas, diversos vetores que são consequência de uma deficiência no tratamento que a gente tem. A gente não entende que provavelmente tenha, e isso é fruto de uma, assim, de não ter um sistema eficiente de coleta, de tratamento, e tão pouco de coleta do efluente, e tão pouco um sistema de tratamento adequado para ele. Então, isso é um problema que nós vamos combater se a gente investir em redes. Primeiro, teria que se avaliar se é possível fazer um separador absoluto para o município, que seria coletar só o efluente sanitário. Teria essa viabilidade ou não. É difícil, a gente tem uma topografia que talvez não possa facilitar um relevo, uma geologia que prejudique, mas é tudo uma questão de começar a levantar o debate, fazer esses estudos e elaborar esses projetos para que possa solucionar esse tipo de problema. Obrigado, Giovanni. Mais algum vereador tem alguma pergunta, algum comentário? Então, para finalizar, Giovanni, só queria nivelar uma informação contigo e, de repente, com os demais vereadores. Essa concessão, né, que nós temos com a Corsã foi assinada em 2011, né? 2009. Então, desde 2009, a Corsã tem essa concessão conosco, né? Por 25 anos a partir de então. E o plano de saneamento o município fez 2012. Em 2012. Então, nós temos lá a concessão com a Corsã em 2009, por 25 anos, e nós temos esse plano de saneamento feito em 2012, né, que ali, então, como tu disse, tem 4 braços, é o abastecimento de água, né, é o esgotamento sanitário, é a coleta dos resíduos, né, e outros mais. Então, só para o pessoal entender, nós temos essa parceria com a Corsã e temos esse plano de saneamento aí, que é um dos instrumentos também que nos norteia. Então, muito obrigado, Giovanni. A casa agradece, é sempre bom ter uma opinião técnica de um servidor. E, então, nesse momento, eu agradeço a tua presença e eu convido, então, agora, para que faça uso da palavra, os representantes da Corsã. Eu não sei se
se ambos querem falar ou se só o Rodrigo gostaria de falar. Então, chamo à tribuna o Rodrigo Pereira de Vargas. Ele é o atual gestor da Corsan das unidades de Antônio Prado, IP e Nova Aroma do Sul. Então, o Rodrigo também tem os seus 10 minutos aí para fazer as suas considerações acerca dos serviços que a Corsan presta no município de Nova Aroma do Sul e do seu parecer referente a esse processo de desestatização que acontece na Assembleia. Gostaria de dar boa noite a todos os vereadores, presentes aqui, o André, colega aqui. Vou falar um pouquinho do plebiscito aí, a venda. Não é novidade para todos. Que ela veio cada dessa aí pressas. O pessoal aí não conseguiu pensar, né? Baiana faz mais ou menos umas nada lá. Era municipal, né? E ele passou a ser dado por uma empresa privada. O que ocorreu? O que está ocorrendo em Uruguaiana? Rodrigo, se você puder falar um pouco mais próximo, que daí ou te... Estamos ali de Uruguaiana. Há 10 anos atrás foi aberta uma licitação e a Corsan perdeu essa licitação lá. A empresa que ganhou a licitação, ela ganhou com a taxa de serviço menor que a nossa. Ganhou e está começando o serviço. Em 10 anos atrás. Hoje essa taxa, taxa de serviços, a Corsan cobra R$ 28,56. E essa empresa, há 10 anos atrás, que tinha uma taxa menor que a nossa, hoje ela está na faixa de R$ 171. Então a diferença para o povo, e pensando, bem, questão de valores vai aumentar muito, tá? Isso para a água, né? Fora a parte de tratamento, de esgoto. Então, assim, 10 anos a taxa mais do que... Pô, né? Nós que cobramos R$ 28, então os municípios vão ter que se pensando nisso. Então, outra coisa que eu gostaria de salientar aqui, que já teve um plano para parte de esgoto e ele foi abortado. Tem um plano de adequação ali que a Corsan tinha, era dava tratamento para as pequenas cidades, era um plano de esgotamento sanitário para os pequenos municípios, propositalmente abortado. Vou falar para vocês qual foi o motivo, né? Abortaram essa solução que tinha o intuito de privatização. Hoje, no estado, a gente tem 12 cidades que a Corsan trata que dão lucro. Dessas 17, 12 dão lucro. A gente tem, então, como que funciona? A gente tem subsídio cruzado, que cidades que dão lucro,
a empresa é lucrativa. Por quê? Porque a soma de feitas ali, né, torna ela uma empresa lucrativa, mas nem todas as cidades dão lucro. Cidades pequenas aqui, tipo a Roma, todas aqui que eu gerencio, elas são cidades que elas não dão lucro. O que acontece? A gente tem usado que o dinheiro das cidades que dão lucro, né, servem para subsidiar isso. Por que acontece isso? Porque a Corsan é uma empresa pública. Então ela consegue fazer essa parte social aí, né? Faz essa parte social, né? Devido a esse subsídio, que com abertura de capital ou venda vai deixar de existir. Então não vai poder mais ser feito isso. Para quem vai ficar essa responsabilidade? No início da Corsan, mas ela não vai continuar tratando, vai jogar isso no colo dos prefeitos, né? Quem for prefeito vai ter essa problemática, porque vai pegar um tratamento ali, uma coisa que não dá lucro, então as pequenas cidades elas já têm que pensar daqui para frente em grandes investimentos para conseguir suprir a necessidade de água dos usuários no seu município. Com essa deixando de existir esse subsídio usado, então nós vamos ter um problema em bem curto prazo. Essa isenção tributária que a Corsan ganhou na justiça, né? Então ela não paga mais, por ser pública, por ser 100% pública, né? Ela não paga, ela ganhou imunidade tributária, né? Então esses tributos não são cobrados, então um valor que era repassado à União, era na faixa de 400 milhões de reais, deixa de ser repassado, isso a partir do ano de 2018, e isso deveria estar sendo utilizado como investimento, tá? De melhorias aí para a comunidade, e não é o que a gente como funcionário está vendo. Apenas 43% do que foi solicitado ou que foi previsto foi investido. Então, isso é um desmonte ao sistema, é uma maneira de sucatear e deixar quem? Deixar a comunidade insatisfeita com o trabalho da Corsan, de nós. Nós jogam a comunidade contra a Corsan. A gente mas a minha água, falta de investimento. Então, assim, a Corsan ela ganhou as causas da justiça, ela tem como investir e melhorar o serviço. Eu acho que não adianta a gente querer privatizar, eu acho que a gente tem que cobrar mudanças, melhoras. Então, palavra para a Tati, que é a nossa... Boa noite a todos. Claro, porque eu nem sabia que eu ia falar essa noite, mas enfim, vamos lá. Uma questão que eu acho assim, muito importante frisar nessa imunidade tributária que a Corsan tem é que existe um retroativo desses no valor de 1,4 bilhão de reais, que até o fim do ano de 2020 ganhar como isenção fiscal de outros tributos que são pagos. Então, nesse momento que o governador oferece a nossa 70% dela ao valor de 1 bilhão de reais, é uma coisa que hoje que a CE chega a ser ridículo. E a gente imagina que é o mesmo. Quando se fala nas metas do marco regulatório, em 99% de água tratada e 90%
é uma... Então, a gente pode pensar na área urbana. Vai ser só... A gente... Quantas comunidades de... É um investimento bem alto. Acreditamos que a iniciativa privada não vai. Vai ser um investimento muito alto para um retorno longo. Então, o que a gente pede nesse momento é quem puder colaborar e votar ali contra a PEC 280, ela tira a obrigatoriedade do plebiscito. Então, todas as pessoas que puderem votar nesse momento contra esse absurdo, porque a população tem o direito de escolha. Tinha falado em 12 municípios que dão lucro, né? A Corsã ali estão preparando mais 42 que será investido dinheiro público para ser entregue para a iniciativa privada, né? Então, tem 42 municípios que vão investir em dinheiro público para fazer a parte de esgoto, de água, né, para se tornar lucrativo. Aí talvez 42 também façam parte do interesse da iniciativa privada. Né? Nada para não ter lucro, né? Então, assim, e voltando aqui, uma pessoal que é carente, acho que 54 mil famílias aqui no Rio Grande do Sul que são atingidas, são contempladas com um programa, né, de redução da tarifa, que tem a tarifa social. O desconto chega a 60%, né, na tarifa, e isso com a privatização, essas famílias carentes, com certeza isso vai ser extinto, né, porque a empresa privada ela vai visar única e exclusivamente o lucro. Outra coisa que eu acho importante frisar aqui é a questão do cabide de... A gente escuta bastante sendo um cabide de... Hoje nós somos 5.600 funcionários. Todos chegamos a gente para tarde. E eu entrei no último que ocorreu em 2012. A gente tem um déficit de funcionários muito, muito. Isso é proporcional ao serviço ficarem de qualidade menor. Eu acho que pouco tempo, mas desde que ele, na verdade, nem ele é meio funcionário. E vários dias da semana ele tem que dar apoio em Antônio Prado. Quadro de funcionários muito. Então, 2, 3, às vezes até 4 vezes na semana. Então, isso é uma coisa assim que a população talvez tenha consciência. A gente precisa muito do apoio de vocês para que seja cobrado que haja concurso, que a corporação pública, que haja concursos. A gente é sim qualidade. Nós, desde que a gente entra na companhia, a gente é corporação. Chega um fim de semana, alguém, não recebeu, eu preciso. Então, abre ali uma solicitação. A gente tem orgulho disso, entende? A gente só precisa do apoio de vocês e da conscientização da população do quanto essa possível privatização vai impactar no nosso bolso. Não é porque eu tenho oportunidade, vai impactar menos. Hoje eu tive acesso de uma reportagem que está acontecendo lá em Minas Gerais, da questão da venda também que ocorreu lá, da cobrança dos recursos hídricos. Então não é só a água da Corsã. A questão
Quem sobrevive. Então, quem a água é ela de onde a chuva vai pagar pelo. É só. Vai ficar a questão. Mas eu. Água. Nosso maior bem que está sendo tido. Nosso Rio Grande do Sul tá maior aquífero de água possível que é a nossa Guarani. A partir do momento que isso for vendido, a gente teme o que pode acontecer. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Rodrigo. Na verdade, eu peço que vocês permaneçam aí. Vou abrir o espaço aos vereadores. E caso alguém queira comentar ou fazer uma pergunta, vereador Adi. Inicialmente, cumprimento o presidente Tiago, colegas vereadores, a secretária da Casa, o Rodrigo, o André, do nosso município. Caso essa empresa ela seja privatizada, o que acontece com os contratos que foi feito com o município? Ele vai ser extinto? Existe uma cláusula contratual que fala que, em caso de extinção, o contrato é extinguido. Porém, a gente tem informação que foi contratada uma empresa de advogados para conseguir negociar essa cláusula com as prefeituras. Para se caso a Corsan venha a ser vendida, a empresa da iniciativa privada, enfim, a pessoa que adquirir a Corsan nesse leilão, ela possa sim atender aos municípios, mas ainda não é uma realidade. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de comentar? Vereador José? Cumprimento o presidente Tiago, colegas vereadores, secretária, cumprimento Giovanni, Rodrigo, o André, Tatiane, mais funcionários da Corsan e público que nos acompanha através das redes sociais. Não sei se vocês vão conseguir me responder as perguntas que eu vou levar a vocês, porque é até difícil de entender. Eu acho que a própria população acha até que não vai entender, de certa forma, os comentários. Porque aqui tem 117 municípios que não dão lucro. 12 cidades só que dão lucros. Tem uma defasagem de funcionários enorme. E a Corsan está dando, aqui a gente fez uma moção de repúdio, lucro extraordinário. E investimentos, nós falamos por nós aqui, zero. Então é uma coisa assim que fica só em haver navios. Porque é um lucro estramboso, uma defasagem de funcionários, pouco município que dão lucro, e o resto de municípios que dão lucro, de que forma que eles são, que eles conduzem os municípios que não dão lucro à Corsan? Ela conduz de que forma aqueles municípios? Por que se 12 dão lucro, o resto também não tem que dar o mesmo lucro? E que eu vejo assim, com o lucro que a Corsan tem, vou citar um exemplo, a gente aqui, onde que fez o contrato lá ainda em 2012, né? E 9, e aonde o município depois apresentou o projeto, e até o momento o município está indo em haver a prestação de serviço da Corsan. Então é até difícil de entender. Eu, pessoalmente, estou contra a privatização. Estou contra a privatização. Mas assim mesmo eu vejo a forma lucrativa que ela está dando, a gente não consegue entender aonde que o dinheiro acaba se espalhando, acaba indo. Caixa do governo. Tudo bem, mas eu acredito que deveria ter um caixa diferente, separado, onde que deveria ser investido esse dinheiro, geralmente nos municípios, porque é o município que paga, e ser investido nos municípios, porque assim,
dá de entender que a população paga e não tem o retorno. Então é uma coisa que não. O povo só é contribuir e de retorno do que é um direito dele não tem. Essa água tratada, a gente atende ao que está a proposta, entende? Pagando ali a sua fatura e ela está tendo, ela está pagando o serviço que foi prestado para ela. Né? Agora, em relação aos investimentos, concordo totalmente. Eu entrei na Corsan em 2016 e de lá para cá eu vejo assim que está degringolando cada vez mais. A questão do... Claro que por força de lei a gente perdeu o nosso atendimento direto ao cliente. Isso é uma regulamentação da AGERGS que determina que todas as ligações devam seguir um roteiro, que sejam gravadas. Mas a minha humilde opinião, é direito do cidadão poder falar direto com o André, poder falar direto com a pessoa que ele trata no dia a dia. Muito a gente batalhou nisso. Tudo bem que seja lá no call center, que seja lá na central, mas que eles possam transferir para a unidade, porque a gente sabe a realidade, a nossa realidade. Então, ninguém melhor do que nós vai poder argumentar sobre os problemas que estão acontecendo. Nós acreditamos que propositalmente isso não ocorre. Eu concordo com a questão seria direito que cada um retornasse o investimento. Mas daí, nos pequenos municípios, não seria possível, por exemplo, uma substituição de rede como foi feito. É um investimento muito alto. Não se pagaria aqui. Entende? Então, a gente precisa, sim, dos necessários para pagar o investimento daquele que é deficitário. Se a gente partisse dessa ideia, acredito que aqui em Nova Roma, muitos dos investimentos que foram feitos não teriam sido possíveis. Mas daí a população paga o custo da água e ainda... Na verdade, partindo desse princípio, a população pagaria muito mais. Mas se assim mesmo ela já está dando lucro e ainda não tem os direitos. Tipo uma cidade pequena, nós temos aqui, todo mundo paga uma taxa, por exemplo, inflação máxima, taxa de nós fôssemos venha correr nesse momento. Qual é que vai ser minha taxa? Qual é que vai ser o valor que eu ação aqui, daqui vai pagar? A Guaiana paga por R$170. A qualidade dada por eles é inferior a nós. Só para terminar o assunto aqui, como o André, representante da Corsan da região nossa aqui, tu tem como cobrar de alguém esse projeto que o município hoje tem? Teria como cobrar de alguém esse projeto que o município forneceu à Corsan o contrato? Na verdade, melhorias a gente cobra meio que diariamente. Então, assim, eu sei que estão falar reservatório aqui. Tá para vir? É ali pronto. Vamos instalar. Mais adequado à questão de dados. Está sempre
segurança para melhorar. Que ele do abastecimento ali, falar dos 2 novos postos, né? A gente também está trabalhando isso ali no Prado e a gente está pesado com a parte de pesquisa. Pesquisa é vazamento, né? Tirar para as perdas serem diminuídas, né, ao longo do tempo. Para cá a gente para o né? Claro, às vezes a pessoa entende que sistemas elétricos, né? Uma bomba até a gente alguém comunicar, a gente fica a saber. Então a gente sabe, o André toma iniciativas bem imediatas. Se ele não está aqui, a gente coloca um plantonista logo, né? Obrigado. Mais algum vereador gostaria de comentar? Vereador Jaime? Saudando a todos, vou direto ao assunto. A gente fica assim numa situação bem difícil, né, de entender tudo isso que a gente ouve. Daqui a pouco faz uma carta de repúdio, uma moção, e se ouve lá dizer na sua íntegra que a Corsan hoje está absorvendo lucros grandes. Aí nós ouvimos aqui que o governo quer privatizar. Sobre qual é o assunto, eu não sei, talvez vocês, como funcionários, se vocês conseguem ouvir superiores, algum secretário, alguma coisa, qual é que é o motivo? E outra pergunta também que eu gostaria de direcionar a vocês, vocês como funcionários, a gente ouve o apelo, entende e concordamos com o apelo de vocês, da comunidade, de que nós, força, poder, façamos pressão. Vocês como funcionários também, existe uma maneira de se mobilizar contrariamente? Estão fazendo algum movimento nesse sentido? Gostaria de algum esclarecimento nesse ponto. Olha, nós como funcionários, inicialmente, o que se fala quando não vai bem? Greve. No caso de uma greve, quem que é prejudicado? A população. É justo? Não é justo. Então, qualquer tipo de mobilização para ser visto vai prejudicar a população. Esse não é o nosso objetivo. Então, trabalho de formiguinha. Conscientizar as pessoas. A água como um bem público, é questão de saúde. Então, no dia a gente vai ao máximo tentando essa conscientização. A questão dos tá vendo? Perguntaste? Para mim, é uma forma de aliviar o caixa do governo. Que vai estar injetando esse dinheiro de forma imediata. Se a gente pensar a longo prazo ali, 2022, olha quanto a companhia tem para receber ali de fiscal. Não tem lógica habitária que leva todos os meses dinheiro, caixa do governo, e vender. Não tem lógica. Agora não entendeu. E nós ficamos sabendo, junto com todos vocês, desde o alto escalão, houve surpresa. Então nós não tivemos nenhuma informação privilegiada. A gente ficou sabendo junto. Obrigado. Vereador Tiago, gostaria de comentar? Boa noite a todos, principalmente ao presidente da Câmara, Tiago, os demais vereadores, ao Giovanni, secretária Eliane, Rodrigo, Tatiane. Como foi citado anteriormente, o lucro da Corsan foi de 1,4 bilhões, certo? E o investimento foi de 43%. Então, isso significa que foi feito um investimento de menos da metade do lucro, certo?
outra conta que eu acho que está batendo aqui na minhas... não está batendo não, que é uma informação que muita gente não sabia. São 317 municípios que a Corsan atende e 12 geram lucro. Então, praticamente os que geram lucro são as grandes metrópoles. Os demais municípios pequenos, vamos supor, Farroupilha, não é viável a Corsan trabalhar, não seria viável a Corsan trabalhar. E a questão do investimento que o governo repassa para a Corsan, como é que funciona isso aí? É perante um projeto feito pela prefeitura, lógico, é feito esses contratos juntamente, mas a Corsan tem como cobrar diretamente pro governo, para eles tem uma autoridade maior lá dentro que fala assim, não, temos que fazer, a gente quer investir também, ou não tem isso? A gente tem um plano de ação na unidade que a gente tem lá todas as metas, todas as coisas que a gente precisa para melhorar o sistema. Tem coisas que estão lá há 3 anos e não saíram no papel. A verba não vem, a gente não consegue recurso. Então, na nossa regional, eles vão lá, a gente diz que está pagando. Aonde está pior, onde está o caos maior, então é atendido lá. Tem coisas aqui há muito tempo é pedido e ainda não. A verba é muito superior. Porque eu acredito que não é só Nova Roma que enfrenta problemas, é inúmeras cidades de pouca população. Então a cobrança, projetos que caem na mão deles são centenas, mas e aonde que eles vão saber esse precisa mesmo ou esse não precisa? É o fator que eu... Engenheiros que... Mas e o tamanho da gravidade? Por exemplo, foi citado o nosso vereador que teve queixas de esgoto a céu aberto. Isso é... Em 2021 não poderia mais existir, eu acredito. Então, esse é o fator. Eu acho que devia ter um pouquinho mais de cobrança também. Sim. Em cima de tudo. Essa parte de esgoto não somos nós que atendemos. A parte de esgoto é com a prefeitura. A convênio aqui para a prestação de água. Inicialmente a gente não... Mais alguém gostaria de comentar? Vereador Márcio. Boa noite. Cumprimentar o presidente da casa, Tiago, demais vereadores, Vânia, André, munícipes que nos acompanham em casa. Olha só. A Corsan atua em 317 municípios gaúchos. 600 estados. Rio Grandense desse momento, a Corsan fechou os últimos 2 bilhões. Apesar disso, a estatal acumula passivos e diários e um problema de solução para frente. Para conseguir universalizar o serviço de água e esgoto. O novo marco legal do setor é 2020. Terá que triplicar a média anual de investimentos nos próximos anos. Como será triplicado esses investimentos? Tatiana, eu só peço que fale bem próximo, pode até pegar o microfone, que o pessoal de casa não está conseguindo nos ouvir. A gente até tem aqui uma relação de que forma poderia ser buscado esses subsídios, com que parcerias, né? Porque é claro que com as próprias custas seria muito difícil, né, de conseguir. Mas mesmo o próprio BNDES, financiamentos, tem o FAT, FGTS, OGU, tem diversos meios que poderia estar buscando, né, esse valor para os investimentos. Sim, existe, porque pela própria forma como o sistema é conduzido, tem coisas assim,
a gente deixa de trabalhadas. O passivo trabalhista existe porque as leis não foram cumpridas, né? É isso que parte desde o princípio errado, então tu chega lá no fim errado, né? No momento que a gente recebesse merecido pelo trabalho, de horas extras, intervalo ali entre as jornadas tem no mínimo 11 horas, então muitas vezes não tem como cumprir pela deficiência de funcionários. Isso é o que acaba depois recebem, né? Tá, gente? 4 nacional. Ok, obrigado. Vereadora Luísa, gostaria de comentar? Então. Não, eu vou me abster dos comentários agora, visto que vou fazer o comentário na ordem do... Ok, então todos os vereadores comentaram, eu também gostaria de fazer comentário final, então. Na verdade, eu tenho me debruçado hoje para pesquisar um pouco mais sobre a Corsan. Gosto de me fundamentar em números e em fatos aqui, né? Mas antes eu gostaria de fazer um cumprimento especial, né? O André, a própria Tatiana, o Rodrigo que está aqui, mas principalmente ao André, já foi servidor público aqui do município de Nova Aroma do Sul, né, André? E eu, particularmente, quando era funcionário também aqui da prefeitura, acabei trabalhando junto na festa da Prima Vendêmia. Então, dizer para a Corsan, né, que a Corsan tem no André um ativo muito valioso, né, porque eu sei que às vezes final de semana, enfim, eu sei que o André tem um perfil muito trabalhador. E o que eu quero explanar aqui, alguns problemas da Corsan, quero que fique bem claro, que ele não é um problema daqui da ponta, da pessoa que está trabalhando aqui. Às vezes é um problema administrativo lá em cima, onde que muitas vezes essa informação não chega até vocês, né? E muitas vezes vocês têm que fazer da tripa coração aí para dar o andamento que é necessário. Mas eu tenho críticas muito fortes para a Corsan e até uma sugestão aqui de um ofício que daqui a pouco o Rodrigo possa levar alguém mais em alto escalão para que nós possamos buscar. Então o meu comentário chave aqui é sobre o esgoto sanitário, né? Então, para o pessoal de casa entender também o que acontece. Nós temos uma concessão com a Corsan, sim, como o Giovanni disse, assinada lá em 2019, e essa concessão, inclusive, no objeto dela, que está aqui, ela fala que além da água que a Corsan tem que oferecer para o município de Nova Aroma do Sul, tratada, né, encanada a todas as residências, diz que a cláusula segunda dessa concessão diz o seguinte: os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico e serão efetivados respeitada a viabilidade econômica, financeira do sistema e a obtenção de recursos financeiros necessárias à sua execução, obedecidas as bases pela meta de investimento a longo prazo. Então, o que isso significa? Significa que a Corsan ela tem que oferecer água tratada para nós e tem que oferecer o esgotamento sanitário. Isso até 2033, 2032, né, Giovanni? E um problema muito sério que eu vejo aqui em Nova Aroma do Sul, século XXI, né, nós temos unidade básica de saúde que faz energia com energia solar, né? Nós temos o nosso ginásio municipal que aproveita a água da chuva. Então a economia ela tem que andar junto com o meio ambiente. E nós despejamos todo o nosso esgoto, né, desde sempre, no Rio das Antas. Aí, Giovanni, estava lendo também o nosso relatório aqui, o relatório do município, aliás, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ali tem um estudo que diz que a água do Rio das Antas, que banha Nova Aroma do Sul, é uma das águas mais poluídas, é o nível 4. Né? Como é que nós vendemos os nossos atrativos naturais, o rafting? Eu acho que depois desse momento, a Samai lá em Caxias deve ter posto ali no Rio Tega uma estação de tratamento que melhorou um pouco, né? Mas o Rio das Antas, ele é muito poluído, então nós não podemos estar hoje em 2021 largando 100% dos dejetos no rio, né? É uma coisa que acontece todo dia, ninguém vê, mas está caindo lá. E aí o que acontece? Nesse plano de saneamento aqui também, o que diz? Diz, uma das metas aqui diz o seguinte:
avaliação ainda em 2013 do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário da área urbana e elaboração de projeto executivo de tratamento dos efluentes da área urbana. Então lá a Corsan, quando assinou o contrato conosco, devia analisar, nos apresentar um estudo, um projeto executivo, nem que fosse, nós não estávamos pedindo aqui no curto prazo a execução, estávamos pedindo um estudo, um projeto, para avaliar numa linha de tempo, para ver como é que pode ser execuível. Mas esses 5 anos já passou, porque foi lá em 2019. Nós já estaríamos a médio prazo. Já se passaram 10 anos desse contrato que nós temos com a Corsan. Então, a médio prazo, diz implantação do projeto do sistema de esgotamento sanitário. E a longo prazo, finalização do projeto de esgotamento sanitário. Isso, então, em 25 anos do contrato da Corsan, nós teríamos essa meta. Isso registrado em um contrato. E aí o que acontece? Nós estamos já há 10 anos, o esgoto sanitário é zero, Nós temos esse novo marco do regulatório do saneamento, diz que até 2033 todos os municípios têm que ter 90% do esgoto tratado. O Rio Grande do Sul tem 20%, Nova Aroma do Sul tem 0%. Então, nós temos ali 13, 14 anos para resolver esse problema. E eu concordo, nós temos que resolver esses problemas. E aí eu vou atrás também da prestação de contas da Corsan, porque nesse convênio diz que todos os anos a Corsan tem que enviar um relatório para nós, até o dia 31 de março, uma série de informações do município de Nova Aroma. Aí já tem outro problema, porque nós não conseguimos lá no portal da transparência. Hoje é dia 31, correto? Então, hoje era o último dia para a Corsan enviar, não enviou. Então, nós pegamos como base o de 2019. E lá tem vários relatórios, certo? E eu estou vendo aqui alguns relatórios que me chamaram a atenção. Por exemplo, aqui tem o relatório de demonstração de resultados do exercício do município de Nova Aroma do Sul de 2019. O que diz esse relatório? Assinado pelos contadores da Corsan. Diz quanto que a Corsan arrecada no município, e quanto que ela sobra. Então, a Corsan tem oferecer o esgoto sanitário, que não oferece, então não tem não teve esse investimento. Ela está sobrando aqui R$114 mil. Num ano, nesse relatório aqui de 2019, diz que a Corsan de água arrecadou R$696.993, quase 700 mil. Em um ano, toda a população de Nova Aroma do Sul, pagando a sua conta de água, aí, arrecadou quase 700 mil. Quanto a Corsan teve de lucro em cima desse valor? 114.622 foram para o caixa do governo. Então, o município de Nova Aroma do Sul pagou todas as suas despesas, pagou investimentos aqui, que tem um outro relatório que diz que a Corsan, no ano de 2019, investiu 111 mil nas redes de água aqui em Nova Aroma do Sul. O resto dos gastos aí é de folha de pagamento, de contratos, de jurídico, enfim, nós pagamos uma estatal, Ela tem vários departamentos, além do... A Corsan aqui não é só vocês que estão representados aqui, é uma companhia maior. Então, em torno de 53% de gastos. Só que o seguinte, uma outra informação que está aqui no Plano Municipal de Saneamento Básico é que os primeiros contratos da Corsan remontam lá da década de 70, quando nós éramos Antônio Prado ainda, Então, desde a década de 70 até 2021, nós temos convênio com a Corsan. Caxias já não tem, Caxias é a SAMAI. Eles têm uma autarquia própria. Nova Pádua, eles têm uma espécie de associação deles lá e eles oferecem. Nós, desde sempre, trabalhamos com a Corsan. Só que 2019 teve um lucro de R$114 mil dessa água aqui, conforme esse relatório. Quando vier de 2020, nós podemos analisar também. Então, isso significa o quê? Que desde 2009 nós temos o contrato da Corsan, a água vem sido oferecida da forma potável, tem o tratamento, tem os poços, etc. Mas esse investimento cai lá no caixa, não temos um projeto sequer, um estudo para dizer, nossa estação de tratamento vai custar 20 milhões. Então, no plano de investimento da Corsan, quanto tempo vai para se pagar, com base na aquisição ali no acréscimo das contas ali para o esgoto sanitário. E aí eu olho um outro relatório aqui também, o Plano Plurianual de Investimentos da Corsan, diz o seguinte, que a Corsan pretende investir 1,7 bilhões
somente em esgotamento sanitário, nos próximos 7 anos, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Nesse ano de 2021, a Corsan abre aqui, como é uma empresa pública, né, e teria 241 milhões para investir em esgotamento sanitário, que é só o objeto de estudo que eu estou me focando agora, né. Então, a minha proposta é o seguinte, né, eu acho interessante a mobilização ali para não privatizar a Corsan, porque um investidor ou uma entidade séria, ela fortifica os seus ativos, né. Eu não vendo a minha vaca para ir comprar leite, essa que é a lógica. Só que a Corsan, do jeito que está, não está dando o devido cumprimento desse contrato, porque nesse contrato diz que tem que oferecer água, ok? Está oferecendo água, mas o esgotamento sanitário já está há 10 anos que se passou desse contrato, não foi investido R$1 em esgoto sanitário, né? Desde a década de 70 não foi investido R$1 em esgoto sanitário, e sendo que ela está dando aí 15% a 16% de lucro só na água, só do município de Nova Aruma do Sul. Então isso significa que está saindo sempre, mas não teve nenhum investimento na área de esgotamento. Eu repito novamente, não é uma crítica a vocês que estão ali trabalhando na ponta, né? Eu sei que vocês se desdobram como podem e até como tu falou, né? Uma lastimável, né? Não terem as informações. Vocês receberam a informação da privatização junto conosco. Então coloca os funcionários extremamente numa saia justa. Mas que esse ato que eu vejo que a Corsan está indo para a rádio, está tentando mobilizar as forças políticas, esse ato ele não tem que acontecer só quando a Corsan está sob ameaça de privatização. Esse ato tem que vir aqui também e dizer, ó, vamos lá cobrar investimento no saneamento, porque a Corsan assim não vai conseguir cumprir o contrato com o município. E vai chegar lá em 2033, se a Corsan não cumprir, vai cair no colo do município, o município vai ter que investir isso ali, ou daqui a pouco vai vir uma empresa privada ali e vai dizer, ó, eu faço um valor melhor que a Corsan, né? E eu vou cumprir com esse investimento de saneamento, né? Aí a Corsan acaba por perder o contrato, e a Corsan perdendo contratos é um outro sinal ali de quebra da companhia, né? Então, nós temos companhias que às vezes desvalorizam, a companhia privada assume, e existe essa possibilidade, né? Então, vamos dizer assim, a minha contribuição aqui, né? Até tomei a liberdade de organizar um ofício solicitando, né, a Corsan que nos envie um estudo ou um projeto ali numa linha de tempo para investimento no saneamento básico, e contem conosco aqui para nós cobrar sempre a Corsan aí para nós conseguir cumprir esse contrato que foi feito lá em 2009, e ele tem validade de 25 anos, né? Ele pode ser prorrogado, mas eu penso, né, uma das grandes bandeiras aí que eu tenho é que nós batemos nessa tecla aqui para conseguir esses projetos e esses investimentos em saneamento, e assim nós conseguirmos evoluir, né? Então nós fizemos amigavelmente aqui, daqui a pouco se a Corsan se abstém, se não vai investir, né, não vai cumprir o contrato, daqui a pouco podemos sugerir ao executivo a fazer uma notificação judicial para a Corsan, mas o fato é que a Corsan ela tem um problema nesse sentido, porque eu penso que Nova Aruma não seja o único que não tem esgoto tratado, né? E isso é uma coisa que está aqui. Eu fiquei bem surpresa com essa questão, porque a gente não tinha conhecimento desse contrato. Para o Rodrigo, se ele tinha conhecimento, ele disse que também não. Porque, a princípio, a gente sempre teve informação de que os contratos com as prefeituras eram para prestação de serviços de água. Teve agora, no ano passado, com parcerias público-privadas, a questão do esgoto na região metropolitana como protótipo. Então, assim, eu estou bem surpresa com essa questão já de 2009, né? Não, mas acho que sim, é importante levar esse ofício para que haja uma explicação, né, do porquê que é que foi feito esse contrato que conhecemos, né, e de que forma ele foi feito também. Acho bem válido, sim, as tuas colocações. Muito obrigado, Tatiane. Então, agradeço também ao Rodrigo, o André, o Giovanni, que contribuíram para esse debate hoje.
Então nós vamos seguir a ordem do dia e esse ofício possivelmente, então depois a secretária, ela passa o recebido para vocês para nós encaminharmos lá para a Corsã. Então, seguindo com a ordem do dia, finalizada a tribuna popular, no grande expediente o vereador Jaime está inscrito, então passo a palavra para o Jaime, que pode fazer seu pronunciamento da própria bancada. Bom, presidente, demais, vou ser bem rápido devido a toda essa situação que enfrentamos hoje. Talvez a gente vai ser bem simbólico, então. O meu assunto que me levava aqui é sobre a questão daquela doença que está acontecendo nas lavouras de milho de Nova Rum Sul, da região, e talvez, eu não sei se eu possa dizer, do Rio Grande do Sul. Pelo fato de a gente ter uma atividade um pouco mais ligada a esse ramo, a esse setor, e nós temos um filho que tem a formação de engenheiro agrônomo e ele trabalha com uma unidade de experimento de sementes de milho e soja, e o qual eu tenho indagado muito nesses últimos dias, e no final de semana a gente teve a presença dele pessoalmente e a gente trocou muita opinião sobre isto. Então, principalmente para o pessoal que nos assiste, que nos indagam, que nos perguntam, isso ali é devido a um grande problema que aconteceu na fase inicial da lavoura. Isso ali é um bichinho chamado cigarilha, que ele vai lá e ele suga o suco do talo da planta, e ele nesse mesmo tempo ele transmite uma, vamos dizer assim, uma doença, um vocabulário bem popular. E essa doença ela se manifesta depois na fase do florescimento da planta. Então a gente não consegue visualizar, a gente não consegue perceber essa questão enquanto a planta é jovem. Aí o que acontece? A planta ela entra num estresse e com maior frequência esse ano devido ao tempo de estiagem, da seca, nós tivemos um problema aí, falta hídrico, então causa esses sintomas que nós percebemos, causa o tombamento, causa a falha na granagem, no grão, e causa um apodrecimento, vamos dizer assim, no pé num todo. Então, acho que isto é uma forma de nos alertar para as próximas safras, de nós fazermos o tratamento dessas lavouras. Com o quê? Com um fungicida. Tem alguns estudos que estão sendo feitos, mas talvez com poucos resultados, com produtos mais de repelente, para assustar, para não contaminar tanto o solo, etc. Enfim, o ataque que nós devia ter sido feito era quando a planta era jovem, de fazer um ataque com inseticida, que daí não teria causado tanto. Então, era isso ali. Muitas pessoas nos perguntam qual é que é a melhor maneira de corrigir, não tem mais correção. Então, vamos se preparar para as próximas safras fazendo esse tipo de ataque. E mais adiante a gente pode até esclarecer mais alguma coisa, devido ao tempo um pouco adiantado, eu encerro esse comentário. Muito obrigado, presidente. Devolvo. Obrigado, vereador Jaime. Então, dando sequência aqui, agora a ordem do dia. Vamos à votação das matérias da sessão. Peço então a primeira secretária para que leia o projeto de lei, que leia a súmula do projeto de lei 1529 sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, o Fundeb. Projeto de lei número 1529 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS e Fundeb, do município de Nova Roma do Sul, e da outras providências. Obrigado, vereadora. Peço ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que convoque o relator para que leia o parecer do projeto. Em análise da matéria em tela, verifica-se que
quanto à iniciativa de tal propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorada ao artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, a qual estabelece que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Os gestores municipais têm até dia 31 de março para instituir os conselhos de acompanhamento e controle social do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, conforme estabelece na Lei 14.11/20, sendo necessário adequar a legislação, evitando descumprir os prazos estabelecidos e problemas resultantes da não instituição do novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social, sabendo ressaltar que o Conselho não é uma unidade administrativa do governo, mas sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmonia com os órgãos da administração pública local. Conclusão. Desta forma, analisando o presente projeto de lei, não vislumbramos nenhum óbice em impedir a tramitação do presente proposição, opinando-se favoravelmente à admissibilidade da matéria, visto que não existe inconstitucionalidade, ilegalidade ou vício de iniciativa do presente projeto de lei. Então, essa comissão opina favorável ao projeto. Obrigado, vereador José. Peço ao vereador Jaime, relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, para que leia o parecer do projeto em questão. Então, como ouvimos na súmula, bem claro, bem esclarecido, também apresentamos a nossa conclusão dizendo o seguinte: este projeto vem para regulamentar um conselho já existente, pois existe uma lei federal, é a Lei 14.130, 113, aliás, de 2020, que determina uma nova estrutura judicial e legal dos conselhos. Analisando este projeto, então, verificou-se sua legalidade, o qual não terá impacto financeiro nenhum. Por isso, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário faz o seu parecer favorável e pede aos demais colegas vereadores que façam seus comentários e, posteriormente, que votem favorável a este projeto. Obrigado, vereador Jaime. Então, dado o conhecimento do parecer da Comissão de Constituição e Justiça como favorável, dado o conhecimento do parecer da Comissão de Orçamento como favorável, colocamos o projeto que regulamenta, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, nosso Fundeb, em votação. Abro o espaço caso alguém queira comentar o projeto. Ninguém querendo comentar o projeto, o Fundeb, vocês sabem que teve uma alteração federal, então ele vai ter algumas mudanças. Essa foi alguma mudança, como nós comentamos na sessão que recebemos aqui os representantes da educação. Então, ninguém mais querendo comentar o projeto, coloco ele em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto número 1529/2021, aprovado por unanimidade de votos. Vamos agora para o projeto de resolução 1/2021. Peço à primeira secretária para que leia a súmula do projeto. Projeto de resolução número 1 de 2021. Determina a criação da Comissão Especial para Alterações, Reforma do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e análise de emendas à Lei Orgânica Municipal de Nova Roma do Sul para devidas atualizações e da outras providências. Obrigado, vereadora Luísa. Coloco o projeto em discussão. Alguém gostaria de comentar? Ninguém querendo comentar, eu proponho aqui uma emenda aditiva ao projeto de resolução. Esse projeto determina a criação da Comissão Especial para a Alteração e Reforma do nosso Regimento Interno e da nossa Lei Orgânica. Então, ele diz ali que a composição será composta por 3 integrantes, preservando a proporcionalidade partidária.
Então acho que nesse projeto nós já podemos botar os nomes dos integrantes para não ter que fazer outro projeto que vai demandar mais tempo ali, só para regulamentar quem vai participar. Então eu convoco os líderes de bancada, né? O José, para que imita quem seria. Eu, como o único do partido e como líder também, me coloco à disposição para fazer parte dessa comissão. Ok, vereador José. Vereador Tiago, tem alguém que indicaria? No MDB seria o Marcelo Panassolo. Ok, vereador Marcelo. Vereador Jaime, como líder do Progressistas, quem indica? Senhor presidente, considerando o vereador Márcio Rossi por ter vários mandatos, já vários conhecimentos da lei, do próprio regimento interno, é claro que buscando auxílio com os demais colegas partidários, eu indicaria o vereador Márcio Rossi como membro da comissão. Ok, obrigado, vereador Jaime. Então, de imediato, antes vamos votar essa alteração para já incluir os nomes, né? Se todos concordam com essa alteração, é a inclusão dos nomes, que fiquem sentados e os contrários que se levantem. Então, a emenda do projeto de resolução aprovada. Agora, então, vamos votar o projeto de resolução como um todo, né? Então, os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de resolução número 1/2021, aprovado por unanimidade de votos. Vamos agora ao projeto de resolução número 2/2021. Peço à primeira secretária para que leia a súmula do projeto de resolução. Projeto de resolução número 2 de 2021. Determina a criação da Comissão Especial para Análise e Estudo de Matérias para o Auxílio no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Nova Roma do Sul. Obrigado, vereadora. Alguém gostaria de comentar o projeto de resolução? Ninguém querendo, eu proponho a mesma emenda aditiva. Já podemos colocar os membros que vão participar dessa comissão que busca estudar e ajudar matérias no auxílio para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 aqui no nosso município. Então, vereador José. Me coloco à disposição como membro da comissão. Ok, então o vereador José como líder da bancada do PT se colocou à disposição. Vereador Tiago como líder do MDB. Também me coloco à disposição. Ok, vereador Tiago à disposição. Vereador Jaime como líder da bancada progressista. Como um maior envolvimento de vários setores e por ter um relacionamento mais próximo a outras práticas, eu indico a vereadora Luísa Santi. Ok, vereador Jaime, obrigado. Então, no artigo 4º, a comissão será composta por 3 integrantes, preservando a proporcionalidade partidária. Os nomes seriam esses a recém-indicado pelos líderes de bancada. Inicialmente, vamos votar a emenda aditiva, então, desses 3 nomes. Os favoráveis que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A emenda aditiva ao projeto de resolução número 2/2021 é aprovada por unanimidade. Agora, então, aprovamos o projeto como um todo. Projeto de resolução número 2/2021. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de resolução número 2/2021 aprovado por unanimidade de votos. Então, temos a criação de 2 comissões especiais aqui na casa para se debruçar sobre esses estudos específicos. Como último ato da sessão, peço à primeira secretária para que leia o resumo da moção de repúdio. Moção de repúdio número 1 de 2021. Essa moção de repúdio é a privatização da Companhia Estadual de Saneamento Corsan. Obrigado, vereadora. Dado o conhecimento da moção, coloco a moção em discussão. De pronto, passo a palavra para a relatora, já para que faça a sua defesa. Bom, inicialmente, então, eu queria agradecer ao Rodrigo Pereira por ter aceito, né? Também a Tati, o André, o Giovanni, que deixaram seus compromissos um pouco de lado para vir até a Casa Legislativa, tirar um pouco das nossas dúvidas, comentar a respeito da privatização da Corsan. Eu sou contra a privatização da Corsan porque é um bem nosso, do povo. Se a gente dá nas mãos de uma empresa privada, pode ser que a gente não saiba o que vai acontecer.
Enquanto a gente tem que priorizar ela. E claro, a gente tem que também querer um retorno da Corsan, né? Não por parte de vocês, porque a gente sabe que está muito bem atendido também, mas por pessoas acima, né? Então eu, juntamente com o colega vereador Marcelo, a gente apresenta essa moção de repúdio, na qual, por óbvio, eu sou totalmente favorável, mas a gente também espera essa melhora. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Luísa. Mais algum vereador que gostaria de comentar a moção? Vereador José? Primeiramente, quero parabenizar mais uma vez os funcionários da Corsan aqui. A gente antes fez as perguntas para vocês. A gente sabe que vocês aqui na ponta, o interesse de vocês é atender a população. Com certeza, a gente sabe que tem áreas que estão acima de vocês e aonde que de repente seria quem devia ter dado a explicação aqui hoje. Mas a gente reconhece o serviço de vocês, principalmente do André, o trabalho que ele presta aqui para Nova Aroma do Sul. Quero parabenizar pelo serviço que ele presta para a comunidade e a sociedade, tentando fazer sempre o melhor para a população. E a respeito dessa moção que a gente está mandando, na opinião minha, eu sou contrário à privatização, porque eu acredito que quem está governando deve dar os direitos da população. Não deve estar lá só para estar no poder e não se comprometer com a população. Quem está no poder tem que também se comprometer com a população. Então, sou contra, sim, a privatização. A gente sabe que a Corsan, ela deixa a desejar um pouquinho para os municípios, mas não seria o caso de vocês, porque a gente reconhece o trabalho de vocês e o que cabe a nós também é cobrar dos administradores o melhor trabalho para a sociedade. Então, sou totalmente favorável, sim, a essa moção e contrário à privatização da Corsan. Mais alguém gostaria de comentar? Ninguém mais querendo comentar? Não, acho que juntamente com tudo aquilo que foi dito aqui, tentado esclarecer, a gente sente a preocupação de vocês também, e nós como comunidade. Então, juntamente com o documento, levem esse nosso apelo da contrariedade, digam lá, o município, os poderes estão contra a privatização, são favoráveis ao trabalho prestado, da forma que está sendo feito. A gente sabe da preocupação que vocês também têm. Vamos tentar fazer uma força em comum com todo mundo. É isso aí, muito obrigado pela presença e tomara que nos veremos com notícias melhores. Obrigado. Mais alguém gostaria de comentar a moção? Ninguém querendo comentar a moção, coloco a moção de repúdio número 1/2021 em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Moção número 1/2021 aprovada por unanimidade de votos. Vamos agora para os recados finais. Então, temos 2 recados finais aqui sobre a vacinação, né? Existe uma previsão de Nova Aroma do Sul receber mais um lote amanhã ou depois, e a vacinação provavelmente vai acontecer no sábado. Então, se confirmar a vinda desse lote, a princípio eu acho que o município vai conseguir iniciar a imunização das pessoas de 60 anos ou mais. Mas, claro, pedimos ao público que acompanhe as informações oficiais da página do município de Nova Aroma do Sul. Atualmente, o município de Nova Aroma do Sul conta com 710 doses destinadas, dessas quais já 93,5% aplicadas. 554 pessoas já receberam a primeira dose, 110 pessoas já receberam a segunda dose. Então, nós estamos aqui com uma média de 15% da população que já recebeu a primeira dose, bem acima do índice nacional, que é 8%, e 3% já receberam a segunda dose. Então, o caminho para enfrentar a pandemia é a vacinação. E como último recado final também,
Já desejamos a todos que nos assistem, os aqui presentes, os colegas, uma feliz Páscoa e colocar a todos que agora não é o momento de aglomerar, não é o momento de fazer festa de família, né? Então os feriados, eles são cruciais para a questão daqui de 15, 20 dias nós termos uma superlotação nos hospitais. Então tenham todos um bom feriado e com cuidado para não disseminar mais essa pandemia. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.